volta com a temporada de balanço na BMC, um programa especial onde teremos entrevistas com CEOs, CFOs e RIs das companhias para falar sobre os números desse segundo trimestre, além, claro, das expectativas para o próximo semestre. E nessa edição, nós vamos conversar ao vivo com José Leone, que é diretor de RI da CSU Kart System, e também com Ricardo Leite, que é CFO da companhia, que reportou balanço nessa terça-feira e registrou aí o maior lucro para um segundo trimestre da companhia. O que fez a CSU nesse período? Quais são as expectativas para os próximos trimestres? É isso que nós vamos saber mais a partir de agora. Em uma época em que instituições dos mais diversos setores não emitiam seus próprios cartões por falta de uma processadora apta para isso, surgia a maior companhia independente da América Latina especializada na terceirização de todo o ciclo desse meio eletrônico de pagamento. Nesses quase 30 anos de história, a companhia criou um modelo único e inovador de atuação, com soluções tecnológicas que integram e conectam bancos, fintechs, financeiras, varejistas, seguradoras e empresas de serviços e consumidores em todo o país, possibilitando, além da flexibilidade de customização de serviços, o acesso contínuo a novos mercados e o pioneirismo no lançamento de produtos e soluções inovadoras. O que foi e tem sido fortemente favorecido pela evolução tecnológica, com a consistente substituição de meios de pagamento analógicos pelos cartões e carteiras digitais, junto com uma tendência de expansão de crédito ao consumidor no país. A CSU conta atualmente com cerca de 6 mil colaboradores localizados nas cidades de Barueri, São Paulo, Recife e Belo Horizonte. A companhia ampliou sua atuação no mercado por meio de novas divisões de negócios e comprovou sua habilidade de inovação ao prover soluções tecnológicas diferentes com evolução e o dinamismo em cada uma das frentes de atuação. A CSU Kart System, a CSU Market System, a CSU Contact e a Blue Sea Technology. Atuando de forma pioneira, a CSU foi a primeira empresa do seu segmento a abrir capital na B3 em 2006, passando a integrar o mais elevado nível de governança corporativa, o novo mercado, sob o ticker CARD3. Mas antes da gente bater um papo com o José Leone, diretor de RI da CSU Kart System, e também com o Ricardo Leite, o CFO da companhia, eu quero trazer ele, o estrategista de investimentos, Marco Saravalli. E aí, Marco? Bom, ótimos resultados também, né, foram reportados aí pela CSU. O que mais te chamou a atenção aí nesse balanço do segundo trimestre da companhia, Marco? Muito boa noite, Débora. Boa noite a todos. Bom, mais um resultado forte, né, da companhia. A gente acompanhou não só nesse segundo trimestre, mas vem acompanhando ao longo desses últimos trimestres. Mais uma companhia que tem se destacado e principalmente que chama a atenção por vários motivos, né? Então a gente teve o ano passado, 2020, esse movimento do e-commerce e ao mesmo tempo das vendas online, da própria digitalização. Agora a gente tem o próprio Pix, a gente tem uma revolução que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, esse movimento de Open Bank, enfim, tem muitas frentes que a companhia é beneficiada, também vem fazendo um trabalho incrível de crescimento de novas frentes e vem também aproveitando, sabendo se traduzir em bons resultados todo esse crescimento do setor e também da empresa. Então, mais um resultado forte da empresa. Eu acho que a companhia também vem sabendo adaptar, né, em relação ao tempo. Hoje a companhia, a gente sabe que quando a gente fala de todo esse movimento de fintech também, de Open Bank, pode ser uma das grandes avenidas, mas a gente sabe que tem várias avenidas de crescimento da companhia e também, consequentemente, as ações vêm apresentando bom desempenho em bolsa ao longo desses últimos meses, né? Tem gente aí com ganhos superiores a 100% no case, né, nesses últimos meses, e a gente acredita que possa continuar surpreendendo. Acho que é isso que a gente vai discutir aqui, não só os balanços, os resultados, mas também falar um pouco das expectativas daqui para frente, né? Exatamente isso, Marco. Mas antes, deixa eu só dar um boa noite aqui para o pessoal. Antes da gente falar com o pessoal da Kart System, deixa eu só dar um boa noite aqui para o pessoal que está no nosso chat aqui acompanhando. Aliás, pessoal, já aproveitem, vão mandando aí suas perguntas, né, para poder aproveitar esse momento aqui, essa oportunidade de conversar, né, com a companhia aí, nesse momento ao vivo.
vivo, eu quero dar uma boa noite aqui pro Helder, que está sempre aqui conosco, né, marcando presença. O André Machado também está por aqui. Marcos Berto Vieira, que também está por aqui. Deixa eu ver mais. Iago está por aqui também. Emerson Duarte, o canal Alfa também está por aqui. O pessoal que está acompanhando a gente desde mais cedo, o Ramos, o Emerson Duarte. Gente, uma ótima noite para todos vocês. Conto aqui com a audiência e participação de todos vocês. Obrigada pela audiência de todos, desde hoje cedo de manhã aqui nessa programação especial que a gente vem aqui. Então, muito obrigada pela sua audiência, conto com a participação e com as perguntas aí de todos, mas agora, para poder a gente entender esses números aí desse segundo trimestre da CSU Cartesys, vocês também sabem mais sobre as expectativas da companhia, nós vamos conversar ao vivo com o José Leone, que é diretor de RI da empresa, está aqui comigo no estúdio, e o Ricardo Leite, CFO da companhia, que também está aqui conectado já com a gente. Muito boa noite para vocês, sejam sempre muito bem-vindos aqui à BMC. Boa noite, Débora. Muito obrigado, é um prazer estar sempre com vocês. Boa noite, Marco, aqui. prazer estar aqui. Uma experiência falando novamente de um bom resultado, reportado pela CSU na data de ontem e detalhado hoje pela manhã no call com os investidores e analistas. Exatamente, vamos lá. Bom, eu vou deixar o papo aqui aberto mesmo, então sempre que alguém quiser complementar, ou o Leone quiser complementar, o Ricardo também, fiquem à vontade para poder a gente fazer realmente aí um bate-papo descontraído aí, falando um pouco mais sobre a companhia. Mas para começar, claro, não dá para ser diferente, vamos começar falando aí desse resultado que a CSU apresentou, nessa boa recuperação das operações em relação ao segundo trimestre de 2020. Eu quero saber quais foram as principais lições aí que a pandemia deixou nessa operação da CSU, o que vocês destacam aí para esse resultado? Legal. Deixa eu começar, Leone, depois você segue com mais detalhes de cada uma das operações. Nós hoje estamos, então, publicando o resultado do segundo trimestre. Para nós é uma satisfação muito grande, como tem sido, como o Marco mencionou, já há vários trimestres estamos aqui num processo de colher frutos de uma estratégia definida no início de 2019, e desde então estamos num ciclo virtuoso de resultados muito positivos, de uma visão estratégica de todo esse processo, como o Marcos colocou, de encaminhamento digital presente em todas as nossas frentes de negócio atuando, e visando também a condição de buscar uma condição de contratantes, de novos clientes na área de empreendimentos digitais, e essa linha estratégica efetivamente só teve bons frutos e a gente está dando seguimento nessa condição. O Leone vai falar um pouco mais em detalhes dos resultados, vamos chamar financeiros, que mais uma vez aqui tivemos a satisfação de registrar em todas as nossas frentes de negócio. E, além disso, mais importante até do que essa continuidade, embora essa continuidade efetivamente é absolutamente de valor, nós temos agora a condição de novas frentes iniciadas nesses últimos meses, 2, 3 meses, que efetivamente a gente está até denominando avenidas de crescimento, que poderão vir a ser um elemento de sustentação ou de ampliação nas condições de resultados e, antes disso, clientes para a CSU. Então, importantes estratégias, importantes implementações, nós aqui tivemos no final do semestre, em junho, tivemos a questão do lançamento da BlueSea, um absoluto elemento que nós entendemos um marco da empresa para o futuro, na operação de Banking as a Service, levando para o mercado essa nova condição que tem todo um arcabouço regulatório e de estímulo na competição de serviços financeiros, e que efetivamente deve ser uma onda que vamos estar surfando de uma maneira grande. Da mesma maneira, tivemos aqui, ao final do semestre, como nós colocamos, a condição de aprovação com uma bandeira internacional, a Mastercard, a condição de um convênio, a homologação da CSU como BIM Sponsor. Para quem não é tão próximo a essa condição, o BIM Sponsor é a situação que algumas processadoras podem ter de
perante a bandeira, assumirem todas as condições como emissores de uma determinada operação de um cliente. Que nesse momento, onde várias fintechs, vários novos emissores de cartão de crédito vêm para mercado, certamente já estão vindo, e a tendência é muito forte de continuidade, efetivamente nós vimos aqui a condição de agregar valor para o mercado, de acelerar crescimento, fazendo essa possibilidade de representação temporária perante as bandeiras nessa figura de BIM sponsor. E tão importante quanto, ou até mais, o mercado tem o registro da gente ter bastante divulgado. Nós tivemos aqui também em junho a publicação, a divulgação de uma nova configuração da nossa plataforma de processamento de cartões de crédito, que é um marco efetivamente importante, que nós adicionamos a estrutura com que a gente vem operando com sucesso, com uma condição de estabilidade, segurança aos nossos clientes já há mais de uma década, operando em ambiente seguro de processamento, em ambiente de mainframe, através da estrutura de sistema Vision Plus, nós agora também incorporamos de uma maneira integrada à nossa operação atual, uma nova plataforma de processamento de uma empresa internacional que nós fizemos toda a condição de contratação de software, que chama-se Glick, que tem o papel agora de falar outra linguagem, de falar uma característica adequada ao momento atual e possivelmente de tendência futura no mercado. Então, uma plataforma nova, rodando em nuvem, que tem a capacidade, então, de dar até mais velocidade à implantação de projetos de clientes. Há operações que podem iniciar no Glick e que depois podemos avaliar de acordo com as necessidades de fazer uma evolução até para a plataforma Vision Plus ou manter dentro do Glick, dependendo de toda uma série de considerações. Agora, o que nós estamos fazendo é a possibilidade de ampliar de uma maneira significativa a nossa capacidade de atendimento no mercado. Ou seja, enxergamos aqui claramente um número de emissores de cartão de crédito diferente de uma década atrás, que estava concentrado num número bastante reduzido de grandes emissores, grandes instituições bancárias, emissores de cartões, e que agora, independente desses grandes emissores estarem presentes, os novos bancos digitais estarem presentes, mas também diversos novos emissores vão estar em atuação no país. E aqui a nossa resposta para isso é a implementação da plataforma híbrida de processamento, como nós denominamos, que já tivemos a satisfação até de registrar agora ao final de junho e a implementação em andamento de um primeiro cliente, uma fintech, bastante expressivo, bastante significativa essa condição, e que tem um projeto que está em curso e que o novo cliente pede só que ele promova todo o seu lançamento para a gente estar divulgando. Então, é um selo, é uma chancela, efetivamente, de muito potencial de sucesso que a gente está colocando. Então, do ponto de vista avenidas de crescimento, esse ano e o segundo trimestre até, na verdade, está se tornando já se tornou efetivamente um ponto muito importante e que significa condições de ampliação ainda dos resultados da companhia, crescimento, que é uma tecla absolutamente importante dentro da visão de oportunidade da empresa. E os resultados falam por si na continuidade desse ciclo virtuoso, como nós estamos falando. E aí eu pediria para o Zé Leone poder detalhar um pouco mais e falar da importância, do valor desses resultados que agora estamos registrando no segundo trimestre. Uhum. Ótimo, pode ir aí, pode falar, Leone. Eu sei que você trouxe também alguns dados aí para poder mostrar para a gente, né?
Fica à vontade. Isso, vamos em frente. Então, o resultado foi muito bom, né? Como o Ricardo comentou, só trazendo alguns números que estão na apresentação de resultado, ela é pública. Foi exatamente o que a gente mostrou para os analistas, para os investidores hoje. Então, receita líquida foi recorde no trimestre, superior a 130 milhões de reais, um crescimento aí de 2 dígitos, de cerca de 17% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Embaixo, aqui do lado esquerdo, lucro bruto, também recorde, 40 milhões de reais, crescimento de 22% em relação ao segundo TRI do ano passado. À direita, ali acima, a gente está destacando também o EBITDA e a margem EBITDA, ambos recordes. Então, o EBITDA recorde de 39 milhões de reais no trimestre, crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem EBITDA de 30%, ou seja, 2 pontos percentuais superior ao mesmo trimestre do ano anterior. E para concluir, aqui embaixo, lucro líquido foi recorde para um segundo trimestre de 15 milhões de reais, um crescimento aí superior a 30% em relação ao 2T20. Ou seja, os principais números da nossa DRE, da nossa demonstração de resultado, com uma evolução significativa, crescimento de 2 dígitos, isso mostrando a força do nosso negócio, o quão inovador, o quão tecnológico é o business da CSU. E o resultado está dado, está mostrado. Então a gente tem muito a comemorar, dado que o desempenho foi muito bom em praticamente todas as linhas do nosso resultado. Perfeito. Marcos Saravalho, eu tenho certeza que você já tem perguntas aí engatilhadíssimas para poder falar sobre esse resultado de CSU, então já vou deixar para poder você abrir aí seu leque de perguntas. Boa noite, Ricardo, boa noite, Leone. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Eu antes de falar dos resultados, eu queria explicar aqui só rapidinho, que pelo menos é um ponto que eu tenho dúvida, talvez seja dúvida de quem está acompanhando, que é a parte eu vou falar aqui, se me corrigem, está errado, né, a pronúncia do BaaS, do Bank as a Service, mas no sentido assim de como a CSU gera receita, porque a gente conhece, acho que os investidores conhecem bem o negócio, o DNA da companhia, a origem da companhia, mas, por exemplo, qual que é o driver, por exemplo, como é que, vamos supor, se a gente tiver mais transações nos cartões, mais emissões de cartões, a CSU, vamos dizer assim, o DNA da CSU, a origem, o core da CSU, gera mais receita. Mas como o Bank as a Service vai gerar mais receita? No sentido assim, é como se fosse uma receita de aluguel? Como é que funciona essa geração de receita, os drivers de valor para esse mercado, que talvez hoje pode ser de repente um mercado pequeno para a companhia, até para o país, mas pode ser de repente algo representativo. Como é que vocês estão olhando para esse business, esse negócio dentro da companhia daqui 2, 5 anos, o quanto deve crescer dentro da companhia, né? Perfeito. Nós podemos dizer que a característica que nós vamos ter nessa nova operação, ela está muito alinhada com as operações de serviço que nós temos já dentro de casa e já operamos há muito tempo, seja na área de processamento de cartões, seja na área de Customer Experience, principalmente. Ou seja, por uma oferta, por um conjunto de soluções que vamos estar proporcionando aos nossos clientes aqui, contratantes, nós vamos ter a condição de múltiplos, vamos chamar, condições de precificação, de FIIs, de acordo com os serviços que o cliente venha a estar nos contratando. Então, tal e qual fazemos na condição de processamento de cartões, onde nós oferecemos a um cliente emissor todos os serviços necessários para o ciclo operacional de cartões, da mesma maneira, na BlueSea, no Banking as a Service, vamos estar realizando esta mesma situação, ou seja, nós podemos estar fazendo todos os serviços necessários dentro do ciclo operacional de Banking as a Service, numa condição em regime de outsourcing, que deve ser uma situação valorizada, necessária para o mercado como a gente enxerga. E aí, de acordo com os serviços prestados, com a necessidade de cada cliente, nós vamos ter, então, a condição de remuneração de cada um desses serviços, principalmente dependendo da volumetria envolvida. Então, vamos falar de uma operação de
de banking, aonde de repente contratamos, iniciamos e desenvolvemos e chegamos a 500 mil contas, 500 mil consumidores finais desenvolvidos, vinculados a essa operação de banking do nosso cliente. Então, de acordo pela condição de gestão do core bancário, da administração de contas correntes necessárias, vamos ter uma condição de remuneração. Pela condição dos serviços específicos financeiros, de pagamentos, por exemplo, Pix, TED, DOC, boleto e qualquer outra atividade, vamos ter remuneração em bases unitárias de acordo com os volumes efetivamente existentes dentro da operação. E por aí por diante. E vamos ter, por exemplo, como é a proposta da companhia, de ter uma operação de banking robusta, diversificada, com uma oferta de solução bastante ampla. Então, vai fazer parte a condição de um marketplace financeiro integrada na operação do nosso cliente contratante, que nós organizamos, implementamos e fazemos toda a gestão, com a integração de diversos provedores de soluções financeiras que vão estar dentro da operação de banking. Então, empresas que vão estar fazendo a oferta da condição de operações de crédito, de operações de empréstimo, operações de seguros, operações de investimento. Então, na medida que os consumidores finais, nessa operação de banking, com toda a divulgação e estímulo que o nosso cliente contratante, com quem eles mantêm, esses consumidores finais mantêm uma relação, né, de serviços, de produtos, efetivamente adquirirem, essa condição poderá gerar benefícios para o nosso cliente contratante, assim como nós termos também a remuneração por toda essa integração e gestão de todas as operações. Então, é uma condição assim muito semelhante, como eu falava, com as nossas operações de meios de pagamento, ou seja, onde nós somos uma provedora de todos os serviços operacionais, mas, ao mesmo tempo, transparentes ao consumidor final. O nosso posicionamento, a nossa agenda de agregar valor é exatamente com que todas as características da operação, de uma boa operação, da satisfação dos clientes, esteja efetivamente registrado entre o consumidor final e o nosso cliente contratante. E nós, efetivamente, temos aqui ganhos de acordo com as volumetrias de negócios conquistadas. Então, da mesma maneira que em cartões, temos um estímulo aqui total, efetivamente, de buscar uma condição de valor estruturada em todas as nossas soluções aqui implantadas, para efetivamente ganhar volumes, como na parte de cartões, hoje é uma realidade, hoje temos mais de 17 milhões de cartões de crédito em ativos em regime de faturamento e operacionalização, com spending muitas vezes diários até, e gerando uma condição de volume de negócios, autorizações nas operações de cartões de 15 bilhões de reais por mês. E efetivamente vamos estar querendo levar e conquistar toda essa volumetria de operações na operação de Banking as a Service, pouco a pouco, para efetivamente, numa condição de escala, nós efetivamente termos os resultados tal e qual temos na operação Card System hoje. E só voltando, o ponto, além do serviço que falamos, vamos ter a oportunidade de estar vinculando também, de ter atuação de operações hoje já existentes. Então, vamos falar de uma operação de Banking as a Service, onde o nosso cliente tem interesse de fazer uma operação, de ter também cartões de crédito atrelados a essa operação. Ótimo, já temos uma excelente operação de cartão de crédito. Vamos estar aqui colocando junto, gerando o resultado adicional. Mas a questão é, nosso cliente contratante também tem o objetivo de ter muita
positivo a condição do customer experience, do atendimento das diversas maneiras para os seus consumidores. Ok, a CSU Contact tem essa também condição. Então, nós vamos ser o one-stop shop dos diversos serviços necessários para a realização de uma operação de banking. Ô, Ricardo, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, pode ser para o Leone também, mas só para a gente fazer umas continhas aqui juntos, para tentar explicar uns números assim. Eu vou pegar o resultado aqui do semestre, tá? Então, no semestre a gente teve expansão aí de um ano contra outro, tá? De receita da ordem de 6 milhões de reais, né? Ou seja, o semestre passado era 117, esse semestre foi 122, 123. Aqui são ordens de grandeza, tá? Só que o EBITDA passou de 48 para 59,3. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não é só alavancagem operacional. Vocês cresceram 6 milhões de reais a mais de receita de um ano para o outro, só que o EBITDA cresceu 10, 11 milhões. Então, a minha pergunta tem, lógico, crescimento de receita, tem crescimento alavancagem operacional, mas teve um trabalho também de redução de custos, despesas. Para esse lado, como é que vocês destacam, assim, o que vocês fizeram internamente para reduzir custo, despesa, o que tem feito, o que a gente pode ver ao longo dos próximos semestres, algum efeito recorrente, enfim, nessas duas linhas, né? Mais um trabalho interno do que a própria receita se expandindo e a alavancagem operacional acontecendo. Não sei se ficou meio confusa a minha pergunta, mas em relação Não, acho que... Pode falar, Ricardo. Tá perfeita. E se eu não conseguir atingir algum dos pontos da tua questão, depois cobra aqui. Mas acho que o ponto que você colocou é absolutamente relevante na medida em que, por exemplo, se a gente falar na condição de ganhos de eficiência, reduções de custo, toda uma condição de processo de governança visando a ampliação de lucratividade, resultados, essa questão já está há alguns anos, mais de 5 anos, efetivamente sendo rodada dentro da empresa e continuamente nós estamos atuando. Mas você colocou uma questão absolutamente de relevância, que muitas vezes nós não estamos conseguindo ser, talvez, bem-sucedidos de passar essa questão para o mercado. Estou querendo dizer o seguinte, hoje, essa evolução a nível de lucratividade bruta ou lucratividade EBITDA acima da condição do crescimento de receita, ela tem algum componente também da condição de ganhos de eficiência, de reduções de custos e ganho de rentabilidade dessa ordem. Mas o ponto muito relevante que está em execução, a questão vamos terminar 2 anos, Marcos, é a condição de um processo de substituição tanto na CSU Card System como na CSU Contact, de substituição de soluções, vamos chamar analógicas, por soluções digitais, com reduções de custo significativo na operacionalização dentro dessa linha. Então, por exemplo, a gente usa sempre o exemplo, mas poderíamos ter vários outros. Na área de cartões de crédito, um dos componentes mais expressivos em termos de custos operacionais, pasme, é ainda a condição de encaminhamento, impressão e encaminhamento de faturas das operações de cartões a todos os meses. E já há mais de 2 anos, nós estamos aqui num processo acentuado de substituição de todas as condições de faturas impressa, papel, correio, por uma condição de digital, seja por e-mail, seja por acesso via app, internet banking, formas várias digitais, que significam uma redução de custo para o nosso cliente contratante. E nós estamos continuando a manter o valor agregado que a gente tem do ponto de vista da operacionalização de todos esses aspectos, agora no campo digital e não analógico. Então, nós estamos mantendo a condição do nosso lucro em termos de valor absoluto
tanto em lucro bruto como EBITDA. Então, quando a gente fala, a taxa de crescimento anual está em 10%, esse número ele é uma realidade do ponto de vista contábil, é verdade. Mas, como um indicador de performance do business momentum da empresa, ele não é o melhor indicador, porque nós estamos promovendo a substituição de alguns serviços mais custosos analógicos por outros serviços mais econômicos, com redução de custos para os nossos clientes, em termos digitais. Isso é realidade na CSU Card System e realidade na CSU Contact, através de atendimento, deixando de ser humano para ser atendimentos digitais, atendimentos robotizados, que efetivamente podem até promover muito boa qualidade de atendimento para o consumidor, sem que ele tenha qualquer prejuízo em termos de satisfação e nós tenhamos a possibilidade do nosso cliente, contratante, ter uma condição de custo menor. Consequentemente, a receita está crescendo menos, contabilmente, mas o que importa é que lucro bruto e EBITDA estão crescendo na linha acima de 20% ao ano. E então o drive de avaliação do nosso negócio deveria ser principalmente esses indicadores de rentabilidade e não a condição de receita. Tá ótimo, obrigado. Tem uma pergunta aqui, o Ricardo Leone, né, para quem fica mais à vontade para responder, em relação ao Market System, né, que a gente observou aí uma parceria, né, da Optimize, inclusive aí com vocês, né, Optimize com a Direct Shop, né? Quais sinergias, né, a gente pode observar aí nessa parceria? Quais são os ganhos expressivos, né, de curto prazo ou mais voltado também ao longo prazo? Além disso, a CSU possui parceiros aí para poder ampliar essa operação? Leone, você... Vamos lá, boa pergunta. Então, a Market System dispõe de soluções para programas de fidelidade e recompensa, e além disso a gente grátis de pontos. Então, converter a pontuação que é gerado normalmente pelo uso do cartão de crédito em produto ou serviço. Então, a gente anunciou, como você comentou, a Direct Shop como novo parceiro de negócio, e por meio dessa parceria, os clientes de fidelidade podem resgatar seus pontos em serviços, na verdade em vouchers, como por exemplo Uber, Spotify, Netflix, entre outros. Então ela é uma solução que vai muito além do consumo de um produto ou serviço, de um gasto com viagem, com passagem, hospedagem, etc. Você pode resgatar seus pontos em vouchers, tá? De streaming, por exemplo, streaming de música, streaming de filme, streaming de séries, ou seja, é uma solução, na verdade uma parceria que é benéfica para os dois lados, né? Então o consumidor ele sai daquele modelo tradicional de só consumir produto, só consumir viagem e pode consumir agora com essa parceria com a Direct Shop um voucher para streaming. Então é algo muito bacana, é um produto, um serviço a mais dentro do nosso marketplace de resgates, que é o Optimize. Então ele é muito benéfico e a gente tem bastante satisfação de anunciar esse parceiro, ampliando o leque de produtos e serviços do nosso Marketplace Optimize. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Não, eu acho que o Leone foi absolutamente perfeito nesses pontos, só também lembraria que o Marketplace Optimize, dentro da operação Market System, vai ser também um ponto de muito valor dentro da nossa proposta de Banking as a Service, que hoje, claramente, vocês estão acompanhando diversos players, bancos digitais, a atuação de instituições financeiras, aonde a condição de operação comercial, de e-commerce, integrada com a operação de serviços financeiros, está muito presente. E vai ser um ponto adicional dentro da competição na arena do Banking as a Service, que nós ficamos aqui satisfeitos de poder contar com um leque de recursos bastante amplo, aonde a condição do Optimize vai ser mais um elemento para estar
efetivamente dentro daquela linha que falamos aqui, de um one-stop shop, um cliente que queira uma operação de Banking as a Service, efetivamente vai poder ter na CSU uma condição de soluções múltiplas para configurar a sua operação de Banking. As operações da CSU Contact, né? O que a gente pode esperar para os próximos trimestres? Essa é uma questão positiva. Vocês estão acompanhando, nesse trimestre tivemos mais uma vez uma condição muito favorável na CSU Contact, onde, até interessante, nós não tivemos aqui o anúncio de nenhum novo cliente nesse período, até porque foi um foco no momento de verificar as necessidades dos nossos clientes do portfólio, dentro da recuperação dos diversos setores econômicos, nesse processo da evolução da crise de epidemia, onde efetivamente nós estamos com crescimento significativo em diversos das nossas operações. Então, estamos numa condição grande de fazer toda uma situação de combinação, inclusive que ainda estamos no ambiente ainda de cuidados em termos de saúde bastante acentuados, onde temos cerca de 50% da nossa operação total da CSU Contact permanece em ambiente de home office e que logramos êxito em condições muito positivas, seja para nós, seja para os nossos clientes, que ficaram satisfeitos com os indicadores todos operacionais e de qualidade das operações em home office estabelecidas, e seja para os nossos colaboradores, 50%, então, que são alguns milhares aqui de colaboradores, que efetivamente estão muito satisfeitos com esse ritmo de atividade, de prestação de serviço, ou seja, estão podendo realizar das suas casas toda a condição de entendimento via voz, via chat, de diversas maneiras, mantendo a qualidade e tendo uma qualidade de vida individual mais elevada, ou seja, tem uma economia de tempo em termos de eliminação de transporte, deslocamento para a empresa, para poder realizar seu serviço. Então, a CSU Contact está numa tendência de crescimento e vejo a possibilidade da gente estar continuando a apresentar esse mesmo ritmo, na medida que o mercado, efetivamente, toda a condição de consumo, serviços e macroeconômicos se acentuem. Marcos Saravalli, tem mais perguntas aqui? Eu tenho uma pergunta aqui que ela vai envolver vários pontos da empresa. Depois vocês me corrigem, mas o objetivo ele é bem claro. Mas vamos pegar aqui alguns números que a gente tem aqui do semestre. Então a gente tem a companhia como um todo aqui gerando cerca de 75 milhões de EBITDA. Tá? Depois vocês vão me corrigindo se eu passar com o número errado. Mas são 75 milhões de EBITDA num semestre. E aí um CAPEX em torno aí de 21 milhões, né? 21 milhões 215 no semestre também de CAPEX de investimentos. Então, fazendo contas aqui simples, Ricardo Leone, assim, a gente está falando de uma empresa que num semestre está sobrando ali, está gerando caixa adicional de pelo menos 50 milhões de reais. Pegando só essas duas contas aqui para a gente fazer uma forma simples, né? E aqui o próprio endividamento bruto da companhia, a gente está falando de um pouco mais de 100 milhões de reais, 115 milhões de reais. Então, em um ano, ou seja, os próximos 12 meses, se a companhia continuar nessa velocidade de EBITDA, de CAPEX, fazendo essas contas, a pergunta acho que é, finalizando, né, para onde que devem ser destinados toda essa geração de caixa? Que se for pegar a dívida aqui, em um ano vocês zeram a dívida, a companhia não tem mais dívida, chega até a ter esse questionamento, mas é para zerar a dívida, é para crescimento, vão acelerar o CAPEX, vamos devolver para o acionista, enfim, acho que é uma pergunta aí 3 em 1, né, com vários indicadores para a gente chegar numa resposta para onde que serão destinadas toda essa geração de caixa, né? Perfeito, Marcos. Acho que a gente pode começar na colocação que a condição primeira, como você colocou, a geração operacional de caixa, hoje foi até bem trabalhado e apresentado na nossa divulgação,
a companhia tem uma disciplina muito forte, então não somos uma empresa que gera lucros e lucros contábeis. A gente tem efetivamente a continuidade de lucros que são efetivamente geração de caixa e que tem os impactos, como você colocou, de endividamento baixo e que temos oportunidades, então, em termos de utilização de toda essa geração. O que nós estamos enxergando, Marco, primeiro é a possibilidade de manutenção na política, que não uma política, mas na prática, né, antes que o Leone me corrija, em termos de payout de dividendos, de resultados da companhia, ao redor de 40% do seu lucro anual, e que nós gostaríamos de manter assim, até independente de qualquer cenário novo, para ter essa atração, para ter essa valorização aos nossos acionistas. O segundo ponto, que a gente pode esperar, efetivamente, a condição de CAPEX nos próximos períodos tende a se elevar. Dentro desse cenário que nós estamos aqui falando, de oportunidades e de uma estratégia, vamos chamar forte, da empresa, do ponto de vista de poder estruturar as condições de avenidas de crescimento, como nós estávamos falando. Então, nós não temos dúvida, nós vamos colher muitos frutos à frente dentro da plataforma híbrida, conforme nós anunciamos já a implementação. Mas precisamos ter um CAPEX para isso. Tem toda a operação de base, e vamos ter CAPEX para isso. E vamos estar crescendo a implementação de novos clientes, expansão de target market, dentro de uma estratégia de BIM sponsor, como nós colocamos. E deve ter CAPEX para isso. Então, devemos ter aqui uma tendência de CAPEX mais elevados, mas que vai ser positivo, que é a companhia há muito tempo se pauta, que consegue fazer todas as suas operações onde o CAPEX é muito bem medido, ou seja, nós fazemos o CAPEX, que é um valor agregado que nós temos nas nossas soluções, propiciando que os nossos clientes, por sua vez, tenham a transformação de CAPEX em termos de custos variáveis na contratação dos nossos serviços. Então, nós facilitamos a vida dos nossos clientes dessa maneira, mas também fazemos toda a condição de CAPEX muito bem estruturada. Então, vamos ter uma elevação de CAPEX, mas dentro de uma gestão de cuidados, de risco, de controle, de custos bastante acentuados. E a terceira frente de consumo aqui de caixa, mais acentuada daqui para frente, é a questão de crescimento inorgânico, onde efetivamente vamos buscar ter uma atuação forte do ponto de vista de investimentos inorgânicos dentro de um programa de M&A, como já tivemos aqui em março último a realização de um primeiro investimento dentro desse programa, numa fintech de destaque, com crescimento grande, que vai ter envolvimento estratégico na nossa operação de Banking as a Service, e que pode ser uma frente de utilização do caixa que nós temos a capacidade de estar fazendo. Então, se a gente chegar numa situação de, em mais 6 meses estamos com dívida zero, nós vamos ficar decepcionados, porque efetivamente vamos estar querendo aumentar a alavancagem financeira através de processos de investimentos que agreguem valor logo à frente, como estamos fazendo nesses últimos anos. Perfeito. Eu queria detalhar os números aqui, Marcos, claro, se eu puder. Então, a gente tem um slide na apresentação de resultados que é justamente a geração operacional de caixa, que é olhando o semestre, né, que é o que você comentou, é o gráfico da direita desse slide. Então, a gente tem ali uma geração operacional de caixa, que ela é muito forte, como o Ricardo destacou. A gente está falando aí, no semestre, 64 milhões de reais em geração operacional de caixa, ou seja, ele é um número muito próximo do EBITDA que você comentou e falou o número certo, tá, Marco? De 75 milhões de reais no semestre. Ou seja, a companhia gera muito caixa, ela reduz a alavancagem de forma muito rápida, a gente consegue reduzir de forma muito rápida e tem recurso para distribuir para os acionistas
na forma de dividendo, de provento em dinheiro, tem dinheiro também, tem recursos para executar investimentos, para executar o M&A, ou seja, a gente tem uma geração de caixa bastante significativa que dá espaço para a gente, se necessário, se a gente entender que é adequado, para ampliar essa alavancagem, continuar fazendo os investimentos, executar as aquisições e também distribuir da forma que o Ricardo comentou. Então, o cenário da companhia, o cenário financeiro da companhia é bastante positivo. Muito bom. E como que vocês estão enxergando a precificação do mercado em relação aos resultados aí apresentados pela CSU? Essa é uma questão que ainda nós não podemos nos dizer satisfeitos, não tenha dúvida, e nossos acionistas todos também poderiam estar e devem estar aqui enxergando potencialidade de crescimento. Efetivamente, nosso múltiplo não está se ampliando ainda, e esperamos aqui ter um trabalho. A área de relações com investidores realmente tem essa missão da divulgação completa, seja dos resultados feitos, seja da potencialidade de crescimentos à frente, para que a gente possa efetivamente poder ter uma condição de ter a ação da empresa dentro de uma condição justa em termos de reconhecimento, né? Então, vocês mencionaram a condição desse ano, já tivemos uma situação expressiva, podemos estar comemorando, mas nós efetivamente não estamos vendo nenhum espaço para acomodação. Efetivamente estamos fazendo um trabalho. Se crescemos 70% nos últimos 12 meses, enxergamos que talvez nós precisamos olhar num horizonte muito à frente, porque tivemos evoluções de precificação no mercado. Por outro lado, os resultados, como o Marco já mencionou também, eles estão crescendo trimestre a trimestre. Então, nós estamos numa situação que os múltiplos efetivamente ainda não estão caminhando na condição de registrar um reconhecimento. Então, efetivamente, temos um trabalho aqui forte de divulgação, de trabalho junto aos vários segmentos de investidores no mercado, seja indivíduos, seja institucionais, para que efetivamente a gente possa ter destravar valor na ação da companhia. Estamos tendo algumas condições assim muito positivas, vocês podem acompanhar, depois o Leone pode até colocar esse gráfico também, de um trabalho feito que nos últimos 4 meses o volume de negociação diária cresceu de uma maneira muito forte, muito acentuada, que deve estar contribuindo para efetivamente ter uma condição de negociação, de atração de novos investidores presentes, né? Se o Leone puder colocar aquele... A gente até destacou, Débora, na apresentação de resultados, essa evolução do preço da ação e principalmente do volume negociado, né, do papel, que é o ADTV, o volume médio diário negociado. Então, a CSU nesse período aqui de 12 meses, ela aumentou, o preço da ação subiu cerca de 70%, o Ibovespa, que é o principal indicador do mercado, subiu em torno de 30%, ou seja, a CSU subiu o dobro do que o indicador médio de mercado, que é o Ibovespa. Tá? Mas a gente entende que ainda, dado a correlação com o crescimento dos resultados, ainda é muito ruim nesse caso da CSU, porque o resultado tem ampliado trimestre a trimestre de forma muito forte. Alguns investidores se beneficiaram dessa alta recente das ações, mas a gente entende que tem muito espaço pela frente ainda, porque os resultados evoluíram e os múltiplos que o Ricardo comentou, eles caem, né? Toda vez que você tem uma melhora de resultado, a ação fica mais descontada em relação aos pares de mercado. Então, a gente negociou aí nos últimos 4 meses algo um pouco superior aí a 10 milhões de reais de volume médio diário, já um valor expressivo. Então, a gente acredita que tem espaço para a CSU ter uma precificação mais adequada, mais relacionada com os indicadores financeiros que a gente tem divulgado, que são muito positivos. Então, esse é um pouco da mensagem que a gente, inclusive, passou hoje no call de resultados com os investidores e analistas.
Leone, Ricardo, eu quero só trazer uma pergunta que surgiu aqui no nosso chat do César Nogueira, que está nos assistindo agora. Ele está perguntando o seguinte: a empresa tem algum tipo de receita dolarizada? Olha, o dólar passa muito longe do nosso balanço e demonstração de resultados. Temos praticamente nenhuma, eu nem tenho lembrança se teríamos alguma receita em dólar, como também temos a condição de custos absolutamente marginal em termos de dólares. Para não dizer que não temos nada, temos alguma condição de arrendamento de software, algumas plataformas, mas é absolutamente marginal. O dólar não passa no nosso balanço, não. Então, como o Ricardo comentou, também não tem dívida em dólar, tá? Bom ponto. Perfeito. Mais perguntas, Marcos Aravalho? O pessoal, só para terminar, que acho que é um trabalho muito mais nosso, mas eu faço a pergunta para vocês. Como a gente está falando em relação à precificação, até mesmo da empresa, acho que a gente teve uma onda de IPOs esse ano aqui em 2021, que é bom para o mercado como um todo, a gente está vendo mais investidores, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, estão vindo empresas muito caras, muito bem precificadas, negociando. Às vezes o investidor fala assim, pô, tá negociando a 10 vezes EBITDA, 20 vezes EBITDA, e ainda acha barato, né? Ainda acha um ativo barato, né? Em relação ao setor, à companhia, vocês têm alguma referência de companhia internacional, só para a gente entender assim o que poderia ser, ou na nossa opinião como analista deveria ser o múltiplo justo de negociação, alguma referência como bandeira de cartões, como a gente se espelhar para depois sair daqui, fazer a lição de casa e entender realmente qual que poderia ser o potencial desse ativo, enfim, só para a gente fazer o education saindo daqui, né? Leone, esse campo é seu. Bom, Marco, a gente é uma empresa de tecnologia para meios de pagamento, como a gente comentou, né? Altíssima inovação, muito investimento, e hoje a CSU negocia em torno de 6, 7 vezes EBITDA, tá? Então, se a gente olhar um pouquinho lá para fora, porque a CSU não tem um par na bolsa, na B3, mas olhando em outros mercados, principalmente no mercado norte-americano, empresas que fazem a mesma coisa que a CSU negociam a múltiplos próximo de 30 vezes EBITDA. Então, é um múltiplo 3 vezes superior ao múltiplo da CSU. Sim. Então, isso é um pouquinho de magnitude de como as empresas que fazem o que a CSU faz são vistas e precificadas lá fora. Tá ótimo. Obrigado, Leone. Eu acho que olhando aqui para os resultados, né, e olhando para a companhia que a gente tem hoje, só para terminar aqui da minha parte, Débora, e também para o Ricardo, escutar a opinião do Ricardo Leone, no sentido, hoje a gente tem uma empresa que ela consegue associar, me corrija se eu estiver errado, só para a gente terminar, que a gente consegue associar uma boa bagagem de receitas muito previsíveis, né? Ou seja, realmente uma bagagem de receita recorrente. Ao mesmo tempo, a gente tem um potencial de crescimento tanto da companhia, mas também do próprio mercado, né? Como eu falei, tem muitas avenidas de crescimento que trazem esse driver de growth, vamos dizer assim, né? Que a gente às vezes usa umas palavras em inglês, mas de crescimento da companhia. Então, é justamente isso. A gente tem uma companhia que tem uma dose de receita recorrente com também características de crescimento, né? Só para a gente terminar aqui da minha parte as minhas perguntas, né? É isso que a gente identifica na companhia para os próximos trimestres, próximos anos, né? Como o DNA da CSU, né? Acho que o ponto, Marcos, é muito bem colocado e poderíamos estar falando, nós efetivamente somos uma empresa de growth, que talvez, olhando contabilmente pela linha de receita, você não consiga ter essa visão tão clara e talvez utilizando, observando os outros indicadores, efetivamente pode ter uma visão mais clara e, ao mesmo tempo, está fortemente investindo na condição de criação de avenidas de crescimento, para poder propiciar a aceleração ou a sustentação de uma condição de crescimento bastante acentuada. Só que é uma vantagem de uma empresa nascente de growth, porque nós hoje já temos uma condição de rentabilidade, de resultados muito positivos e de geração de caixa muito positivo. Então, estamos unindo os dois lados positivos desse mundo. Uma situação
forte e positiva de momento atual, sendo que os novos espaços de crescimento, a expansão de meios de pagamento, a expansão do Banking as a Service, que não estão ainda presentes nos nossos números e não estão precificados ainda no valor da companhia. Então, acho que talvez sejam esses aqui alguns elementos que o mercado deveria olhar com bastante atenção. Tá ótimo, obrigado. Perfeito. Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer a disponibilidade de vocês, de virem até aqui, falar um pouco mais sobre a companhia, sobre esses resultados. Quero também, claro, deixar o espaço aqui aberto sempre para vocês. Vocês sempre serão muito bem-vindos aqui na BMC. A nossa ideia é cada vez mais conseguir aproximar esses laços aí, né, das companhias com os investidores. Então, bater esse papo aqui ao vivo, né, é uma satisfação muito grande da gente conseguir gerar informações assim que realmente agregam valor aí para os investidores. Então, muito obrigada pela disponibilidade, Ricardo, Leone. Eu quero deixar o espaço aqui aberto, claro, para as considerações finais aqui de vocês, né, porque vocês querem deixar de mensagem final aí para os investidores que estão assistindo a gente agora. Mas, diante de qualquer coisa, muito obrigado, parabéns pelos resultados e que venham os próximos trimestres. É isso aí, obrigado, viu, Débora? Muito obrigado. E, efetivamente, estamos sempre à disposição de vocês. Temos aqui uma política, um valor na companhia de efetivamente transparência e interação com todos os nossos segmentos de investidores e efetivamente no canal de vocês vemos aqui uma oportunidade muito interessante, muito positiva de comunicação, divulgação dos nossos resultados, da nossa estratégia. Então, nós é que temos que agradecer da mesma maneira a vocês, muito positivo aqui esse espaço. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom, vou me despedir então por aqui do José Leone, que é diretor de RI, e Ricardo Leite, que é CFO, né, da CSU Card Systems. Também quero me despedir de você, Marcos Saravalli. Amanhã você está de volta aqui na nossa programação, né? Muito boa noite, Ricardo, Leone, Débora. Obrigado, boa noite a todos. A gente está de volta aqui na programação. Eu volto aqui amanhã de manhã, mas a temporada de balanços está acabando, né? Tem alguns dias ainda oficialmente para a gente acompanhar os resultados. E como até foi uma provocação hoje que eu fiz hoje no Twitter, logo pela manhã, assim, as empresas, ainda bem que a gente tem boas empresas, né, entregando bons resultados, gerando emprego, trazendo boas perspectivas, né? A gente às vezes tem que esquecer um pouco das capas dos jornais, olhar para as empresas realmente que estão crescendo, investindo e acreditando no Brasil, né? Então, vamos acompanhar por aqui também. Muito boa noite. Exatamente isso. A gente vai ter mais empresa por aqui para poder a gente trazer, né, na semana que vem, mas eu não vou dar spoiler agora não, vou só me despedir de vocês. Uma ótima noite para todos vocês. Obrigada, Leone. Obrigada, Ricardo. Bom, eu vou me despedindo ficando por aqui porque amanhã nós temos outro encontro marcado aqui na BMC News. A nossa programação é ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.